Graça e paz, Deus abençoe a todos. O Salmo terceiro, Salmo de Davi, ele tem o seguinte início: Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores. Numerosos os que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus jamais o socorrerá. Graças a Deus pela sua palavra. Essas são as palavras do rei Davi, essas são as palavras do salmista. E assim que ele interpreta os acontecimentos que levaram à rebelião de Absalão, a revolta ou insurreição. Absalão, um dos filhos de Davi, um dos filhos de Davi, decidiu que seria ele o rei. Decidiu que seria ele o sucessor do rei Davi no trono de Israel. E Absalão também tomou uma decisão. Ele conseguiu cooptar, ou seja, trazer para ele o coração, o pensamento, a mente, não só de líderes políticos e militares que haviam sido fiéis ao rei Davi. Ele também conseguiu influenciar o povo. Ele se apresentava diante do povo, a Bíblia declara a entrada da cidade, e quando as pessoas vindas das diversas regiões do país estavam buscando uma resposta, porque naquele período da monarquia o rei era como que o último recurso, como se fosse o Supremo Tribunal Federal de hoje. O que os magistrados locais não resolviam, os próprios magistrados passavam para outros e, conforme a dificuldade, esses assuntos acabavam chegando ao rei, para que o rei decidisse, para que o rei, o ungido do Senhor, tivesse a palavra final em determinados assuntos. E a Bíblia declara que Absalão vestia-se como príncipe que era, colocava-se ali numa carruagem, puxado por cavalos, ficava na entrada da cidade e observava a chegada dos peregrinos, das pessoas, e conversava com elas. E conforme elas apresentavam a sua dor, ele lamentava, dizendo: vão embora, porque o rei não receberá ninguém, sendo ele o príncipe. O rei não receberá ninguém. Quem dera eu estivesse à frente desse povo, trabalharia para resolver os problemas. Sabe aquela pessoa que conspira, um conspirador? Absalão tornou-se um conspirador. Assim ele agia não só em relação ao povo, ele agia em relação a todos que cercavam o rei Davi. Davi estava enfraquecido. Davi havia sido atingido por uma avalanche de acontecimentos. Davi estava enfrentando uma verdade, uma realidade. Deus é fiel, Davi é homem. Deus é santo, perfeito e justo. Davi é homem e peca. Davi é homem e pecou. Davi é homem e errou. Davi é homem e mentiu. Davi é homem e enganou. Tá? A Bíblia não oculta os erros, os excessos, os pecados, os equívocos de absolutamente ninguém. E Davi cometeu lá os seus muitos pecados, seus muitos erros. E nesse momento ele está um tanto quanto, você pode falar na linguagem de hoje, fragilizado. Eu não diria que ele está fragilizado, que ele está fragilizado. Ele está vivendo aquele momento em que a pessoa está fazendo o que hoje se chama um processo, dependendo da idade, de uma revisão de vida. A pessoa se dá o direito de fazer como que uma pausa. Ele era rei. Ele podia transferir responsabilidade. Ele podia manter a sua confiança naqueles que a ele foram fiéis ao longo da sua vida. E assim ele se tranquilizou, assim ele se acalmou, assim ele estava, podemos dizer, cuidando de si, cuidando da sua vida com Deus, quando ele é atingido por essa tempestade de problemas, por essa avalanche, por esse turbilhão
um filho que se revolta, um filho que se rebela, um filho que não está disposto a esperar a indicação de Deus. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas pelo agir de Deus, pelo agir do Espírito Santo. É, Absalão é um daqueles que acredita que pode usurpar o que só pode ser recebido gratuitamente. Absalão é daqueles que acredita que pode conquistar algo de Deus pela força, pela violência. Nós estamos falando aqui não é só de uma monarquia, não é de um sistema político, um sistema de governo, não é a substituição pacífica ou violenta de alguém que está no poder. Não, essa é uma, essa é a questão histórica. Mas a questão bíblica, a questão teológica, a questão religiosa é: pode o homem, pode o homem, pelo seu querer, ocupar uma posição que está reservada àqueles que foram ali colocados pelo próprio Deus? A Bíblia, através desses fatos, diz que não. Diz que não, de modo algum. Na história de Israel, na história da Bíblia, Absalão não é o primeiro a conquistar o coração do povo, a atrair para si as expectativas do povo. Nós vimos isso na vida do rei Saul também. Saul, quando visto pelo povo, foi escolhido, bem que esse podia ser o nosso rei, o nosso líder. Quando se estava pensando num rei naquele tempo, estava pensando naquela pessoa que seria o responsável pela segurança de todos. Né? O rei era o chefe militar. O rei saía à frente dos seus exércitos. Não como hoje, que o sujeito fica lá a 1 quilômetro no subterrâneo lá, enquanto os soldados estão se matando, os líderes estão protegidos lá, escondidinhos, como se a humanidade precisasse deles, como se a vida deles fosse mais importante. Os líderes de hoje declaram guerra, não vão nem para casa, vão para os seus esconderijos, No passado, para você declarar guerra, ou você estava à frente dos exércitos, ou, caso não pudesse, seria o seu filho, seria o seu sucessor. Tá? Essa era uma das responsabilidades do líder, do dirigente, do governante, do rei, do ungido. E Davi procurou, na sua vida, cumprir isso, estar à frente, assumir as responsabilidades que a sua posição, que o seu cargo, que a unção que ele recebeu de Deus, que o chamado, a vocação que ele recebeu de Deus, ele procurou viver à altura. Então ele é atingido num só momento, porque foi tudo arquitetado na surdina, aos poucos. De repente ouve-se gritos, clamores, sons de batalha, festas, isso e aquilo. Davi pergunta o que foi. Chega alguém dizendo ao rei: o seu filho está marchando contra Jerusalém. Absalão quer ser rei. E Davi foge. Davi entende naquele momento que ele não reunia forças em si mesmo e também não tinha ao seu lado, além da sua guarda pessoal, dos seus valentes lá, não tinha ao seu lado, naquele momento, um número de pessoas suficiente para resistir a um ataque. Jerusalém era uma cidade murada, era uma cidade fortaleza, era uma cidade guarnecida, era uma cidade muitíssimo bem protegida, mas não tão bem protegida daqueles que lá viviam. Lembrando que Absalão é filho do rei, conhecia todas as passagens, conhecia todos os caminhos pelos quais se poderiam entrar na cidade, que não fosse o portão principal, sempre havia algumas entradas secundárias e paralelas. E o Davi usa uma dessas para fugir. Então, esse salmo aqui é o da longa noite. Esse salmo retrata o momento em que se abate sobre a vida da pessoa a tempestade, as trevas,
o sofrimento, a dor, a angústia, quer sejam eles físicos, espirituais, psicológicos, o mal se abate sobre a vida de todos, incluindo os santos, incluindo os ungidos, tá? E essa é a beleza de tudo que Davi está vivendo, de tudo que Davi está pensando nesse momento da vida em que alguns haviam decidido. Acabou para ele. Acabou para o Davi. Ele já não tem mais a mesma força, ele não tem mais o mesmo ímpeto, ele não tem mais a mesma disposição. Ele não é mais o mesmo homem. Ele não é mais o mesmo Davi. Ele não é mais o mesmo guerreiro. Ele não é o mesmo rei que procurou reinar em justiça. Ele mentiu, ele mandou matar, ele usou o poder para enganar, ele tentou acobertar os seus erros, os seus pecados. Criou-se uma expectativa em muitos e uma aceitação. Deus o rejeitou. Já era. Acabou para Davi. A traição do filho doeu profundamente no Davi. A traição de alguns dos seus generais, a traição de alguns dos seus conselheiros, de alguns dos seus ministros, a traição daqueles que haviam jurado lealdade a ele, sim, embora traído, ele tinha plena consciência de que a fidelidade de alguns não era ao rei, era ao trono, né? Como hoje, né? A lealdade de algumas pessoas não é para com a pessoa em si, é com o trono, é com o poder, é com o dinheiro. Quem ocupa a posição de decisão, quem ocupa a posição em que tem o direito de transferir, transmitir, doar ou abençoar de alguma forma, ele acaba atraindo sobre si algum tipo de lealdade. Mas somente a vida deixa claro se são amigos leais e verdadeiros ou se aquela aproximação é movida por um compromisso ao poder e não uma lealdade ao indivíduo. E Davi, não sendo mais jovem, é obrigado a suportar mais essa, fugir de cabeça baixa, sendo ofendido, porque quando a pessoa está em baixa, aí alguns inimigos aparecem, né? Então, de toda essa multidão, o que Davi ressalta aqui é esse grito: Deus jamais o socorrerá. Deus jamais o socorrerá. Assim pensou Absalão. Assim pensaram alguns dos ministros de Davi. Assim pensou alguns oficiais, generais. Assim pensaram muitas pessoas entre o povo de Israel. Dessa ele não escapa. Deus jamais socorrerá Davi novamente. Para ele acabou. Ele se livra da morte durante uma noite, um dia, e ele pede socorro, né? Envia mensageiros por todo Israel, dizendo: fui atacado, fui traído, fui enganado, reivindicando ali a lealdade e a fidelidade. Um exército se reúne no entorno de Davi, uma batalha terrível e cruel é travada, e Absalão é morto. Absalão é morto e Davi é restaurado ao trono. Davi mantém-se, Davi é mantido no trono de Israel. Deus socorreu Davi. Mas o que Davi retrata no Salmo, que é um salmo resumido de 8 versículos, não é a questão dos eventos históricos ou da estratégia militar. O que Davi deixa em evidência é o seu espírito, a sua alma. A sua alma. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Davi reconheceu, nisso ele é extraordinário, nisso ele é único. Nisso Davi é tratado como o homem segundo o coração de Deus, num contraste com Saul, que foi aclamado pelo povo, Saul foi rei segundo o coração do povo, né? Foi aclamado, foi
escolhido, foi indicado, apontado. Não que não tivesse sido ungido, mas Saul decepcionou. Absalão decepcionou. Muitos haviam decepcionado. O próprio Davi decepcionou. Mas o que nós sabemos na vida de Davi, o pecado que ele cometeu com a mulher lá de um dos seus soldados, de um dos seus guerreiros, de um dos seus valentes, de um dos seus heróis, de um dos homens que foram a ele leais, esse é um dos pecados que foi o adultério e o assassinato, né? O adultério, e depois ele conspirou para tirar a vida do marido, para criar uma cena lá. O rei se compadeceu da viúva, está se casando com a viúva, né? Ele tentou criar essa história. Isso daí não tinha como consertar. Isso daí foi um pecado que ele carregou com ele durante toda a vida. Mas fora essa mulher, fora esse relacionamento aí adúltero e pecaminoso, que Deus certamente perdoou, porque com ela ele teve o filho Salomão, chamado Pacífico, que Salomão é a prova, é o sinal de que Deus o havia perdoado, que a relação entre Davi e aquela mulher em Deus, havia sido pacificada diante de Deus, né? Salomão, o pacífico, quando nasceu, de Batseba lá. Esse pecado não teve como consertar. Ele pecou e feio mesmo. Não que ele não tenha cometido outros equívocos e outros excessos. Mas Davi, fora isso, ele nunca tentou se apropriar de nada que não fosse dele. Davi teve mais de uma oportunidade de tirar a vida de Saul e forçar o cumprimento da profecia, né? Fazendo-se rei. O povo já o aclamava quando jovem, como grande guerreiro, como grande libertador, como grande protetor de Israel. Mas Davi nunca atacou o rei Saul. Nas oportunidades que ele teve de tirar a vida do rei Saul, ele não o fez. Ele aguentou a perseguição, ele aguentou a mentira, os fake news de hoje, né? Ele aguentou as perseguições, ele aguentou as mentiras, ele suportou o mal, suportou a maldade, na força da sua juventude, da sua fidelidade a Deus, da sua lealdade a Deus. Ele não procurou em nenhum momento da sua vida, exceto Batseba, se apropriar de nada que lhe pertencesse. E nunca forçou em benefício próprio algo que havia sido prometido. Fui ungido, Deus prometeu, é meu, como muitos outros fizeram através da história. Não só de Israel, mas traições em todas as nações do mundo, em todos os regimes políticos do mundo. Volta e meia, aquele que ascende ao poder é justamente o que traiu o que lá se encontrava. A Bíblia, nesse texto, apresenta inúmeros aspectos em relação à verdade de Deus, a verdade revelada por Deus em relação à nossa vida, ao nosso viver. Não é inteligente, não é interessante a pessoa tentar usurpar uma posição que a ela não foi dada. Ainda que tenha sido prometida, com toda certeza, aquele que prometeu é fiel para criar as condições e para estabelecer o momento apropriado para que aquela promessa se cumpra. Se Deus se comprometeu em realizar algo nas nossas vidas, é através de Deus, é pelas mãos de Deus que nós receberemos o que de Deus nos está proposto. Não é das mãos de outro e também não é pelas nossas próprias mãos. Isso não isenta ninguém de permanecer fiel a Deus. A questão do embate, da batalha, da luta diz respeito justamente a isso, a permanecer fiel a Deus. Davi está enfrentando os dias difíceis, Davi está enfrentando, porque o mal, quando se abate, ele não vem sozinho, né? Não, jamais é uma coisa só. Jamais é uma coisa só. Quando o inimigo das nossas almas tem a oportunidade de se levantar para tentar destruir a nossa vida, ele não age numa única frente.
Ele não tem é, uma única ideia, um único pensamento. Ele se levanta na família, na casa, no casamento, no trabalho, na igreja. Ele se levanta em todos os lugares. Ele prepara as armadilhas, as ciladas e se lança contra a vida da pessoa. Davi, em meio a todas essas turbulências, ele diz: Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Davi sabe, eu não estou só. Os meus exércitos não estão comigo agora, mas Deus está. Davi reconhece que na sua vida ele sempre foi protegido por Deus. E é a glória de Deus, não é o trono, não é a coroa, não é o cetro, não é a riqueza. Não é isso que é o relevante para o Davi. O relevante para Davi é a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, a certeza da existência de Deus e da fidelidade de Deus. Se Deus tivesse revelado a Davi, ó, você vai morrer pelas mãos do seu filho, ele não fugiria. Ele enfrentaria a batalha e enfrentaria. Mas não é isso que Deus havia prometido. Deus havia prometido que ele descansaria em paz, ou seja, ele não morreria em batalha. Ele não morreria pelas mãos dos seus inimigos. Ele morreria em paz. E ele morreu em paz. Ele morreu na sua casa, na sua cama, né, durante o seu reinado. Não era tão velho, mas para aqueles dias, para a maneira como ele viveu, já era um homem de idade avançada. As dores já o haviam alcançado, o cansaço físico já estavam presentes. Mas Davi reconhece que na vida dele, o escudo, a glória e quem mantém ele de cabeça erguida é o próprio Deus. Não serão as tropas que vão levantar a minha cabeça, é Deus. Em Deus eu espero. Então, essa confiança, essa dependência e essa facilidade para demonstrar isso é algo impressionante na vida de Davi. E é um testemunho e é um convite. Nós podemos, nos dias difíceis, nos entregar ao lamento, ao sofrimento, à depressão, à angústia, à ansiedade, ao medo, principalmente aos falatórios inúteis, né? Tentando explicar. Davi aqui nem explica muito, ele sabe o que ele fez de errado. Mas ele sabe também que na vida dele, quem tem todo o direito é Deus. Nas nossas vidas, quem tem todo o direito de dizer quando acabou é Deus. Se não foi Deus que disse acabou, é nossa responsabilidade seguirmos adiante. Eu me deito e logo adormeço, desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Eu deito e logo adormeço. Eu deito e logo pego no sono. O país pegando fogo, o filho sedento pelo sangue do pai, querendo confirmar o trono, nem permitiu espaço para que ele buscasse exílio em algum lugar, se é que Davi conseguiria exílio em algum lugar naqueles dias. O filho queria o pai para que acabou, já era. O rei sou eu. Assumiu o poder, invadiu a cidade, fez o que fez e desfez, mostrou-se abominável, mostrou a sua verdadeira face, com atos desprezíveis, né, com atitudes grosseiras, levianas. Mas Davi declara: dormi, esperando em Deus. Dormi e acordei. Dormi e levantei, porque é o Senhor que me sustém. Não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são seus, a tua bênção. Esse versículo 8 aqui é uma adaptação para o louvor, tá? Do Senhor vem a salvação, é sobre aqueles que são seus, a sua bênção. Aqui o discurso é direto, né? A pessoa, o salmista se volta para Deus, o peregrino se volta para Deus, as pessoas que estão louvando
louvando este salmo, se voltam para Deus, falando diretamente em oração. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus, ó Deus, a tua bênção, Senhor. Do Senhor vem a salvação, a minha, a sua, a nossa. Do Senhor Deus vem a salvação de todos. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.